Hoje nós leremos o livro que tem por título A Minha Língua Grande, do autor pastor Denilson Lima. E ele diz: você pode destruir alguém com sua língua. A língua, um órgão físico. A língua é um órgão ímpar, musculoso, muito móvel, simétrico, situado na cavidade bucal. Estende-se desde sua ligação ao osso hioide e à epiglote, na parte superior e frontal do pescoço, até uma ponta livre, diante dos dentes incisivos. A língua é composta quase inteiramente de fibras musculares entrelaçadas. Suas superfícies, expostas às secreções da boca e da garganta, são recobertas de membranas mucosas. Nessas membranas, na superfície superior da língua, estão localizadas as papilas gustativas. Existem 5 tipos de papilas, e é através dessas papilas gustativas que a língua atua como único órgão dos sentidos, o paladar. Na língua também é muito desenvolvido o sentido do tato, de tal modo que ela pode localizar partículas de alimento na cavidade bucal, principalmente entre os dentes, partículas essas que, de outra maneira, não seriam sentidas. A manutenção de pedaços de alimentos entre os dentes superiores e os inferiores é algo importante na função da mastigação, e a língua muito contribui para isso. A língua também ajuda no ato de sugar, de engolir e cuspir, e de controlar as secreções e excreções respiratórias. Língua, no hebraico lashon, termo que aparece por 108 vezes com o sentido geral de idioma ou de membro do corpo com esse nome, começando por Gênesis e terminando em Zacarias. Com o sentido de membro do corpo, aparece na maioria dessas ocorrências, em sentido literal ou simbólico. No grego, temos a palavra glossa, que é usada por 50 vezes de Marcos a Apocalipse, igualmente com sentido de idioma ou como um dos membros do corpo, e também em sentido literal ou simbólico. A língua, órgão da fala. A língua é um dos mais importantes órgãos da fala, porquanto facilita a pronúncia dos fonemas de que compõem as palavras que proferimos. É em face dessa função da língua, como órgão da fala, que esse membro do corpo aparece nas Escrituras como uma poderosa força. A Bíblia diz que a morte e a vida estão sob o poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18 e 21. Tiago elabora sobre o tema quando se refere à língua como indomável, como um mal incontido, cheia de veneno mortal. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Tiago 3 e 8. Paulo, por sua vez, refere-se à língua como um instrumento do ludíbrio, uma das grandes características do indivíduo não regenerado. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo do seu lábio. Romanos 3 e 13. No sentido secundário de idioma, a palavra língua aparece igualmente na Bíblia Sagrada, como nome de vários idiomas falados pela humanidade. As Escrituras revelam que em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Gênesis 11 e 1. Mas, por causa da construção da Torre de Babel, que revelou excessivo orgulho e empáfia, altivez, soberba, orgulho da humanidade, o Senhor resolveu confundir o povo, dando a cada um uma língua diferente para falar. Assim, formou-se a confusão das línguas a partir de então. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Gênesis 11 e 8. Em Apocalipse, lemos que a redenção que há em Cristo haverá de ser proclamada entre todas as línguas. Isso indica que haverá salvos de todos os povos, línguas e nações.
Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7 e 9. Entretanto, o assunto que quero abordar não diz respeito ao estado eterno, quando adoraremos ao Senhor para sempre no céu de glória, e sim falar dos estragos que o mau uso da língua tem feito como órgão da fala. E não se esqueça, a língua participa na formação dos fonemas da fala, e é o único músculo voluntário do corpo humano que nunca se fadiga, ou seja, nunca se cansa ou sente fraqueza. Ela sempre está pronta para falar, falar e falar. Tiago enfatiza nossa inclinação ao pecado através da fala. Os pecados da fala incluem palavras ásperas e maldosas, a mentira, o exagero, as doutrinas falsas, a calúnia, a fala do tolo. A fala do tolo é lisonjeira, em Salmos 5 e 9. A fala do ímpio é fraudulenta, em Salmos 109 e 2. A fala do homem mau é má, Salmos 140 e 11. A fala do homem falso é falsa, Provérbios 26 e 28. A fala do perverso é perversa e subversiva, Provérbios 10 e 31. A fala do justo cura, Provérbios 15 e 4. A boca do justo fala a sabedoria, Salmos 37 e 30. Os lábios do justo sabem o que agrada, Provérbios 10 e 32. Portanto, fala é a expressão externa do caráter de quem está falando. A língua e o mexeriqueiro. Em português, a palavra mexerico quer dizer ato de mexericar, pequena intriga, bisbilhotice, enquanto que mexeriqueiro quer dizer maldizente, que gosta de fazer intrigas ou mexericos. A Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Levítico 19, 16 e 17. A definição que o dicionário Aurélio dá de mexericar é narrar em segredo e astuciosamente, com o fim de malquistar, intrigar ou enlendar, andar com mexericos, fazer intrigas. E na definição de mexeriqueiro, encontramos o termo leva e traz, ou seja, fofoqueiro. A ordem de Deus é clara. Ninguém deve andar com mexericos no meio do povo de Deus. E a implicação espiritual desta prática não pode ser associada a nenhuma outra palavra a não ser pecado. Mexericar é desobedecer a Deus, portanto, é pecado. E ponto final. O versículo 17 nos diz que não peca somente o que faz o mexerico, mas também quem dá ouvidos a ele. Perceba a expressão: não deixarás de repreender o teu próximo e não levarás sobre ti pecado por causa dele. A palavra de Deus está dizendo que quando alguém dar ouvidos ao mexeriqueiro, está sendo cúmplice, participante com ele, está levando sobre si pecado por causa da outra pessoa. A única forma de não pecar junto com o que traz a fofoca é recusar dar-lhe atenção. É necessário o crente conhecer a palavra de Deus a fim de abafar essa voz. Não digo apenas de vencer a tentação de pessoalmente mexericar. Mais do que isto, falo de nem dar ouvidos a um fofoqueiro. Mesmo você não abrindo a sua boca contra ninguém, ainda assim você pode estar mexericando. Basta simplesmente compactuar, dando ouvidos ao que mexerica. Veja o que o apóstolo Paulo
fala quando escreve aos Gálatas: Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigi-o tal com espírito de mansidão, e olha por ti também, para que tu também não seja tentados. Gálatas 6:1. Não é necessário brigar com o mexeriqueiro, mas sim ser manso para com ele na repreensão, para que a partir daí você não passe a ter um inimigo. É lamentável dizer que há muitas pessoas incontestáveis, mexeriqueiros, mentirosos, que nunca passaram por uma transformação. É preciso reeducar o seu modus vivendi, deixando para trás as coisas do Egito. É preciso deixar os costumes egípcios no Egito. Mexericos e toda sorte de maledicência não fazem parte da nossa nova vida em Cristo. Se os mexeriqueiros orassem pelo menos metade do que mexericam, a igreja seria um lugar bem diferente. Paulo, escrevendo a Timóteo, tratou de uma questão sobre as viúvas, dizendo quando é que a igreja deveria sustentá-las e quando deveria rejeitá-las, instruindo-as a casar-se novamente. E ele atribui isto a 2 tipos de problemas que essa situação estava gerando. E um deles era o mexerico. E ele mostra que por trás do mexerico estava o próprio inimigo de nossas almas instigando-o. Está em 1 Timóteo 5, do 11 ao 15. Paulo diz que ser faladeira e intrigante acaba por seguir o inimigo, pois é ele quem está por trás, instigando o mexerico. Todavia, esse pecado não é comum apenas às mulheres. Qualquer pessoa pode acabar participando de uma fofoca ao repetir algo que escutaram que era para ser um segredo. O livro de Provérbios tem uma longa lista de versículos sobre os perigos da fofoca e sobre a dor que pode resultar da falta de cuidado de pensar em outras pessoas e como podem reagir se algo que queriam que permanecesse em segredo fosse revelado. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. Eu faço questão de repetir. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. O que assiste o seu irmão falhar e decide guardar em silêncio ao invés de espalhar a terceiros é chamado fiel de espírito. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 13:3. Em Provérbios 11:13 diz: o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. 1 Pedro 4:15. Pedro comparou o pecado de intrometer-se na vida dos outros a, entre aspas, piores pecados que costumamos relacionar. A voz do mexeriqueiro nunca edifica ninguém, tampouco produz unidade, harmonia, comunhão ou amor. Pelo contrário, é um instrumento de divisão, de mágoa e de muita dor, e Deus o abomina. A Bíblia dá mais valor a quem sabe ouvir do que quem sabe falar. Quando falamos, sempre nos arriscamos a errar, e isto é natural, mas quando ouvimos, sempre podemos aprender com os nossos interlocutores, tanto o que é certo quanto o que é errado. Pense nisso.